Oi, meus amores, vocês estão bem? Morrendo de saudade como sempre. E deixa eu arrumar minha tela aqui. Peraí. A nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente. E eu coloquei como nome, né? A História do Direito, parte 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre. Peraí. Aqui, pronto. Vamos falar um pouquinho como surgiu o direito, né? Uma aulinha diferente, umas curiosidades bem legais. Hoje eu vou falar sobre como surgiu a Constituição. Nas próximas aulas, como surgiu o direito civil, o direito criminal, o direito do trabalho e algumas curiosidades bem legais, tá? Vamos lá? A primeira Constituição brasileira foi elaborada em 1824, logo após a proclamação da independência do Brasil. Óbvio, porque precisava de leis, né? De regras para comandar o país, né? E nela foram definidos os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros e chamava-se Carta Magna. Ela vigorou por 65 anos. Desde então, né, de 1824 para cá, ela sofreu 7 alterações, principalmente para adequá-la à evolução da sociedade, conforme ia a sociedade evoluindo nos costumes, né, ela ia sendo alterada. E a última alteração foi em 1988, com alterações substanciais como igualar os direitos dos homens e das mulheres. Vocês lembram, né, que até pouco tempo atrás os homens e as mulheres não tinham os mesmos direitos, né? Reconhecer o Brasil como Estado laico. O que quer dizer Estado laico? Nós somos um país que recepciona e respeita todas as religiões e determinando eleição para o cargo de presidente. Essas são algumas das alterações principais, né? Ela é considerada, a nossa atual Constituição de 1988, a mais completa de todas desde 1824. Nós vivemos num país que possui a tripartição dos poderes, que quer dizer que existem 3 poderes independentes entre si, que são o judiciário, o legislativo e o executivo. Eles são independentes, um não está subordinado ao outro. O que faz o poder judiciário? Ele defende os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade através da investigação, apuração, julgamento e punição. Então, aconteceu um crime, por exemplo, há uma investigação, uma apuração, vai para o judiciário, tem um julgamento, e se o resultado for positivo, tem uma punição. O poder legislativo, a ele, né, compete basicamente legislar e fiscalizar os atos do executivo, que é a Assembleia, né? Poder executivo, comandar e governar a população, além de administrar os interesses públicos. Então, no Poder Judiciário, nós temos os juízes de primeira instância, depois eu vou explicar melhor, né, o que é, os desembargadores de segunda instância e os ministros de terceira instância. Então, quando é primeira instância, é chamado de juiz. Na segunda instância, eles são chamados de desembargadores e na terceira, eles são chamados de ministros. No Poder Legislativo, nós temos os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Os vereadores são dos estados, né, e dos municípios. Desculpa, os vereadores são dos municípios. Os deputados estaduais são do estado, que é um em cada estado. Os deputados federais
é um só que ficam lá em Brasília e comandam o país inteiro, e os senadores também são um só no país e ficam lá em Brasília. No Poder Executivo, nós temos os prefeitos nas cidades, os governadores nos estados e o presidente, que é um só, que comanda o país inteiro, e os seus respectivos vices, né? Vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, e os ministros, Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça, enfim, né? Na primeira instância, são os juízes das cidades. Então, por exemplo, São Bernardo, Diadema, Santo André é primeira instância, que são as cidades, e são chamados de juízes. Quando vai para a segunda instância, eles são chamados de desembargadores e eles ficam lá no Tribunal de Justiça de cada estado. Então, cada estado tem um Tribunal de Justiça. E na terceira instância são os ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e é um só no país. Então, assim, você tem um processo aqui em São Bernardo, saiu uma sentença, você não concordou com essa sentença, aí você recorre para a segunda instância, que é um tribunal que fica lá em São Paulo, que fica sempre na capital. Então, tem um em São Paulo, tem um em Curitiba, tem um em Porto Alegre, é sempre na capital. Se você ainda não gostou, não concordou com essa decisão do Tribunal do Estado, você recorre para a terceira instância, que é lá em Brasília, que é um só no país, que é o STJ. E o STF? Ele somente aprecia matéria de direito constitucional. Então, ele não julga e não aprecia matéria civil, criminal, e somente as matérias relacionadas com a Constituição, tá? Os desembargadores, agora vamos falar de hierarquia, né? Os desembargadores lá do Tribunal de Justiça de cada estado, eles são superiores aos juízes, então eles podem reformar uma decisão do juiz de primeira instância. Os ministros lá de Brasília do STJ, eles são superiores aos desembargadores do estado, então eles podem reformar a decisão dos desembargadores do estado. E o STF nós chamamos de Suprema Corte, porque ela é superior a todos. Então, ela pode reformar matéria constitucional que vai atingir todos os processos, desde a primeira instância, primeira, segunda, terceira, aí vem a Corte Superior, que está acima de todas as três. Os membros do Ministério Público, que são os promotores de justiça, eles não são funcionários do Judiciário, eles são funcionários do Executivo, porque se assim não fosse, haveria hierarquia entre eles e os juízes. Ai, desculpa. Se os promotores de justiça fossem funcionários do judiciário, eles estariam no mesmo patamar que os juízes. Então, tudo que eles pedissem para os juízes tinham que atender. Então, como não há essa hierarquia, eles são funcionários, como um advogado, por exemplo, que também não há hierarquia entre advogados e juízes, e eles estão no mesmo patamar. Então, não há hierarquia, não há subordinação entre um juiz de direito, um advogado e um promotor de justiça. Por isso, nós três compomos um processo. Então, não há subordinação entre os três. Muita gente se confunde entre fórum e foro. Então, vamos ver qual é a diferença. Fórum é uma palavra derivada do latim. Significa, em termos jurídicos, o lugar onde funciona a justiça, o prédio em que as causas são julgadas. Então, eu falo assim, eu preciso dar um pulinho no Fórum de São Bernardo para ver um processo. Então, eu vou lá no prédio de São Bernardo. E foro? Foro é a área de jurisdição onde o juiz pode atuar.
Então, se eu tenho uma causa em São Bernardo, o meu foro vai ser em São Bernardo. Eu não posso mandar esse processo para ser julgado por um juiz de Santo André, porque o foro é aqui. Então, fórum é o prédio e foro é a área de jurisdição. E o que é o tal do foro privilegiado que a gente tanto ouve falar e tem uma briga danada entre eles, doido para pegar esses foro privilegiado? O foro privilegiado não é o privilégio de uma pessoa, e sim do cargo que ela ocupa. Os processos envolvendo foro privilegiado são julgados por órgãos superiores, que é o STF, o Senado, a Câmara, acreditando-se que isso possa manter a estabilidade e isenção no julgamento de uma pessoa pública. Então, uma pessoa pública está previsto na Constituição, ela não pode ser julgada por um juiz singular, ela tem que ser julgada por esses órgãos superiores, STF, Senado e Câmara. Por isso, eles brigam feito uns doidos para conseguir o tal do foro privilegiado. Porque, vamos falar a verdade, que nós somos adultos, STF, Senado, Câmara, sempre tem alguém ali com o rabinho preso, com algum político que está sendo processado, e sempre tem as boiadinhas, né? Então é por isso que eles se matam para ter o tal do foro privilegiado. Agora vamos ver uma coisa bem interessante. Por que o local onde ficam os membros do judiciário se chama vara? Olha só, esse termo surgiu na Roma Antiga, quando os juízes eram obrigados a andar pelas ruas de Roma carregando um bastão, onde abriam caminho para a passagem do magistrado. Magistrado é o juiz, né? A vara, esse bastão, passou a ser um símbolo de autoridade deste magistrado. E se ele fosse pego andando na rua sem o bastão, ele era multado em 500 réis. Olha que legal. Com o tempo, esse nome se fixou para designar o local onde o juiz civil ou criminal exerce a sua jurisdição, aquela salinha onde eles ficam fazendo audiência e julgando. Por isso ali chama-se vara, né? No Museu do Tribunal de Justiça em São Paulo, há uma peça em exposição de uma vara que tem 1,72 m de altura. Olha que legal. Então, para quem não sabia por que a vara chama-se vara, está aí a explicação. Na Roma Antiga, a passagem dos juízes era feita com esse bastão, que chamava-se vara, e acabou fixando, né, esse nome para o local onde os juízes ficam. Então é isso, a nossa pequena aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Nas próximas, que eu vou chamar a História do Direito, parte 2, 3 e 4, nós vamos conhecer como surgiu o direito civil, é muito legal. Como surgiu o direito criminal é mais legal ainda, eu vou contar para vocês, vai ser super show. E depois como surgiu o direito trabalhista. Beijo a todos, estou morrendo de saudade e pelo andar das coisas que a gente tem acompanhado aí na televisão, a evolução da vacina, tudo indica que a gente vai se encontrar muito em breve, tá? Continue se cuidando, morrendo de saudade. Beijo!